Bom, então vamos aqui para o último bloco da programação, bloco 4, vai tratar de parcerias para eficiência hídrica e energética. Então, para compor aqui o bloco, eu vou chamar o moderador, Marcelo Leles, coordenador-geral de Planejamento e Regulação na Secretaria Nacional de Saneamento. E como palestrantes, Carla Regina Brevilieri, da Sabesp, e Hernani Ciríaco de Miranda, do Departamento de Financiamento da Secretaria Nacional de Saneamento. Bom, passo a palavra para o Marcelo, vai ser o moderador, então, desse bloco. Muito boa tarde. Vamos dar início aqui ao bloco 4 do nosso seminário de eficiência energética, o quarto seminário. A gente vai tratar nesse bloco de parcerias para eficiência hídrica e energética. A ideia é trazer aqui duas apresentações que contribuam não só para esse foco específico desse bloco, mas para o seminário como um todo, tentando também, de certa forma, dar um fecho diante de tudo que foi discutido aqui ao longo do dia. Foram várias experiências bastante interessantes, várias iniciativas que contribuem bastante para o cenário atual, para o que está sendo feito e também pelo que nós temos à frente aí no âmbito do PROESA, com a vigência até junho de 2021. Então, para a gente é muito importante, não só do ponto de vista do que vem a ser feito ainda no projeto, mas também do ponto de vista da replicabilidade dessas iniciativas, dessas experiências e do que o projeto pode contribuir no sentido de potencializar tudo o que está sendo feito, sobretudo por meio das redes de aprendizagem. Então, a ideia é discutir aqui um pouco experiências como a questão dos contratos de performance, mantidos pela Sabesp, e trazer um pouco da experiência também da Secretaria Nacional de Saneamento, por meio do Departamento de Financiamento, acerca dos financiamentos obtidos no FGTS, voltados para a redução de perdas e eficiência energética. Então, a gente vai dar início aqui, começar primeiro com a Carla. A Carla Regina Brevilieri é tecnóloga em obras hidráulicas pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, engenheira civil pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, mestre em Engenharia Hidráulica pela USP, tem MBA em Gestão de Serviços pela Universidade Paulista, gerente de Engenharia e Projetos da Companhia de Saneamento de Diadema, foi isso? E atualmente responde pela divisão, é gerente de divisão de processo da Sabesp Santo Amaro. Então, Carla, você fica à vontade, pode fazer sua apresentação aqui, ou lá do púlpito, se achar melhor. Nós temos 20 minutos para cada apresentação e, na sequência, a gente tem um tempinho para o debate. Alô? Boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente vem até aqui, a convite do Ministério do Desenvolvimento, para trazer para vocês um pouquinho das nossas práticas lá da Sabesp. Está no final. Volta para aí. Obrigada. Bom, vamos começar de novo. A Sabesp é uma empresa de economia mista. Atualmente, as ações são divididas entre ações públicas do governo do Estado de São Paulo e parte está junto à Bolsa de Valores de Nova York e São Paulo. Difícil.
é a primeira empresa, né, a estar junto à Bolsa de Valores de São Paulo, e isso nos dá um respaldo, né, porque a gente precisa atender algumas regras de compliance, o que dá à empresa uma certa estabilidade em relação a essas mudanças de governo que a gente tanto ouve falar aqui. A Sabesp tem 375 municípios atualmente, e eu faço parte da unidade metropolitana. A unidade metropolitana é dividida em 5 partes, grandes partes, e a gente faz parte da unidade sul. Atualmente, a unidade atende a 1.200.000 ligações. Um pouquinho dos nossos índices, só para caracterizar, a gente atende 4.300 milhões, né, de pessoas, temos 1.200.000 ligações de água e temos uma extensão aproximadamente de 9.203 quilômetros de rede de água. Temos um índice de atendimento de água atendendo à universalização. Atualmente, apenas as áreas irregulares não são atendidas oficialmente, e esgoto estamos com 89,3% de atendimento. E aí vamos entrar no assunto. Eu trouxe aqui a prática que a Sabesp vem desde 2008, bem devagarzinho, estudando, tateando, até mais ou menos 2012, quando foi o primeiro contrato de performance, a primeira experiência no assunto. E, em 2015 para cá, ela vem fortemente trabalhando com essa prática na empresa. Eu vou falar um pouquinho aqui da prática focada nessa área de atuação a qual eu trabalho. A nossa unidade é a pioneira nessa prática dentro da Sabesp, e a Sabesp, hoje, ela tem uma tendência a utilizar essa prática na sua totalidade. Só para trazer um pouquinho do resultado, para a gente começar já entendendo que tudo que eu vou falar daqui para frente está trazendo para a gente uma resposta consistente, a gente tinha, antes de 2012, um programa de perdas tímido, um programa de perdas na tentativa e erro, e a gente percebia que os índices não respondiam a contento. Depois da implantação e o início dessa prática, a gente começa a perceber alguns resultados mais expressivos e, desde então, uma tendência à sustentabilidade. O que é isso? A gente está descendo e descendo sempre, com uma constância em busca da nossa meta, que é a Sul. E o programa de perdas, né? No nosso grande desafio, com toda essa prática, é buscar a sustentabilidade do nosso programa de perdas, buscando não só a nossa redução do índice de volume perdido, mas sim um aumento do volume medido, buscando faturamento, que a busca desse faturamento é o que sustenta e patrocina esse programa. E o que temos que fazer? Todo o nosso programa de perdas é baseado na curva de Lambert, e a gente atua, basicamente, instalação de VRPs, otimização delas, pesquisa de vazamento ativo, buscando sempre o nível econômico dessas perdas, a substituição de redes e ramais, focada em setorização, e as trocas de ramais corretivos e os reparos de rede, que é o nosso dia a dia. No VM, no volume medido, a troca de hidrômetro, regularizações de uso social, que é o nosso foco super importante nesse trabalho, verificação das irregularidades e qualidade de cadastro. Tudo isso a gente entende que tem que ser junto, ao mesmo tempo e de uma forma sincronizada. Esse é o nosso mote desse programa. E como é que foi a mudança? Por que a Sabesp buscou essa forma de contratação? Qual é o principal objetivo quando a gente contrata? A gente quer maximizar o programa de redução de perdas, como foi já dito, fazer todas aquelas ações juntas num período único para a gente enxergar o resultado. Isso a gente está chamando de ruptura do indicador.
unir vários serviços no mesmo contrato. Não mais ter 4, 5 contratações para uma área. Então, eu contratava compra de VRPs, instalações dessas VRPs, troca de rede, troca de hidrômetro. Agora não, a gente contrata em um único momento, num único contrato, vários serviços inerentes ao assunto. A gente estimula o mercado, ajuda a gente, porque a partir do momento que a gente vai ao mercado buscar soluções, a gente fomenta o desenvolvimento também. E a Sabesp tem muito foco em desenvolvimento tecnológico. E aí a gente, dessa forma, está mudando a forma de contratação, buscando o foco e a agilidade. Então, nosso objetivo maior nesse momento é buscar a agilidade. O que aconteceu com esse foco? Saiu do foco do item objeto específico, eu contrato uma coisa, um objeto, para eu contratar resultados. Eu passo a contratar benefício. Eu passo a enxergar o contrato não mais como preços unitários, não passo mais a enxergar como metros de rede, mas sim como volume recuperado. Essa é a grande mudança. E aí, sempre o nosso foco é ou redução de perdas ou economia de energia elétrica, que está intrinsecamente ligado a isso. E aí, quais são as diferenças? Licitação. Antes, a gente contratava 3 licitações ou mais, e nós tínhamos os times, né, dessas licitações, os problemas de recursos que entravam nessas licitações, e a gente tinha um monte de empecilhos, e aí você não conseguia fechar o escopo, não conseguia fechar a meta, a gente não conseguia fechar o objetivo, atender o objetivo dentro daquele período. A gente tinha, na época, no modelo tradicional, até 48 meses, desde a concepção do projeto até a contratação. Né? A gente tem experiências assim que se alongam. A remuneração não é mais por itens. O orçamento, o desembolso é sempre feito após a execução do serviço. Medição por preço unitário, simples assim. E a flexibilidade era menor, o escopo por item. Né? Então, a gente contratava aquele escopo. Aí, o que mudou? É uma única contratação. Em uma única licitação, a gente consegue garantir todo o escopo e os serviços que a gente quer. A gente conseguiu, o período que a gente conseguiu nisso até hoje foi de 18 meses. Em 18 meses, a gente tem a concepção até a contratação. Foi por resultado, a remuneração não mais por item e por resultado, em cima de uma meta que a gente pré-estabelece. E o orçamento, ele é um desembolso e pode ser em até 48 vezes. Então, é um contrato comum dentro das leis que, antigamente, 8666, né? Esses contratos eles foram desenhados em cima da lei 8666, porém, o desembolso, a gente consegue pagá-los em até 48 meses. E a flexibilidade, porque você consegue colocar dentro desse contrato um escopo maior. Então, tem uma flexibilidade grande no que eu quero fazer. Então, a gente tem uma noção de tudo o que a gente quer fazer na área para aplicar na área, e nesse contrato a gente coloca tudo. E como é que é isso? A gente define o escopo, como qualquer outro contrato, a gente faz análise da viabilidade desse contrato em função do resultado que ele vai me dar. A gente tem a análise jurídica em função da lei, né, na época 8666, agora a lei das estatais, e a gente elabora o termo de referência como o termo de referência que a gente elaborava antigamente. Exatamente o mesmo termo. O que muda é a forma de remuneração e a forma de atingimento de meta. E aí, como é que a gente monta tudo isso? Então, a gente conhece os nossos problemas, premissa básica, conhecer os problemas. Né? Então, em cima do conhecimento dos problemas, a gente estabelece todas as ações de perdas que a gente quer fazer naquela área. Estas ações que pode ter o que a gente precisar ter. Nesse caso, nesse modelo,
detalhamento de projeto, medições, substituições de rede ramal, instalações de macro, VRP, otimizações das implantadas, porque o que está posto, ela tem que ser otimizada, ela tem que ser telemetrizada. Então, a gente já começa lá a olhar o todo, tudo que a gente precisa fazer naquela região. Os nossos projetos, em geral, são por setores hidráulicos. Então, a gente não trabalha por DMC. Dentro desse setor hidráulico, a gente tem DMCs ou propõe a implantação de DMCs através dos contratos. E todo o benefício, a recuperação, é em função do que eu for fazer na área. Então, toda a ação que eu fizer na área, ela me gera uma recuperação de metro cúbico. Então, a substituição de rede, substituição de ramal, a implantação de VRP. Então, tudo isso tem metodologia nas literaturas para a gente descobrir o que é o retorno. Esse retorno em metros cúbicos ele serve para a gente fazer análise de estudo de viabilidade. E aí, a gente tem um valor de contrato, temos um valor de meta, ou um valor de recuperação. Tudo isso, um dividido pelo outro, é o nosso valor unitário de remuneração, que passa a ser o meu índice que eu vou remunerar o meu contratado por performance. Todo isso que a gente conversou, ele está registrado, né? A gente registra, isso tem uma nota técnica de engenharia, onde integra todos esses benefícios, de onde sai, todas as metodologias de cálculo que a gente utiliza, para a gente poder estar fazendo esse projeto e fazendo essa contratação. Essa nota ela é encaminhada à AF, né? Então, em cima de um detalhamento dessa remuneração, ou seja, do nosso fluxo de caixa, que a gente utiliza para fazer a análise técnica e utilizar para fazer a viabilidade financeira, ela vai para o financeiro da companhia e a gente recebe uma aprovação para continuar o projeto. A gente tem um WOC de 8,06 atualmente, e esse projeto, atendendo a essa taxa, a gente consegue viabilizar esse contrato. Então, o detalhamento da remuneração, eu estou trazendo aqui um modelo de um contrato de 60 meses. Esse é o nosso padrão. A gente acho que teve 2 de 48 meses, né, mas o padrão aqui são 60 meses. Então, como é que é feito isso? Nós temos 12 meses para a implantação em geral do escopo, a gente define a área, define o escopo e implanta em 12 meses. Podemos ter mais esse período? Podemos. Temos até contratos de 24 meses, depende do escopo que está embutido. Nós conseguimos executar reservatórios dentro desse modelo de contrato, e aí, em função do teu cronograma de execução de obra, você define essa implantação de escopo. A apuração de performance é nos 12 meses sequentes, e a remuneração física, que a gente chama, seria além os 36 meses após a apuração desse performance, se, claro, o atendimento da meta. E, assim, como é que a gente faz, né, define a meta? A meta ela é definida de posse de histórico de entradas e saídas de volume, simples assim. Então, o nosso índice de perdas, o que é o VP que a gente utiliza, né, o volume perdido, é todo o volume que você disponibilizou dentro da sua área de atuação, menos o que você mediu. Esse indicador de um histórico de 12 meses que nesse modelo, ele está sendo desenhado a partir da AS do contrato 12 meses retroativo. Então, a gente pega a história desses 2 meses para pegar a realidade mais perto da implantação do escopo, né? Então, o projeto é feito com a data do projeto. A gente define a porcentagem da meta em relação ao volume perdido da área, e essa porcentagem é que vai para a meta. Na época, a gente, da AS do contrato, a gente recalcula o volume em função da porcentagem de projeto. Então, a gente define o quanto em volume ele vai ter que atuar em cima dessa baseline, que a gente chama, muito próximo. Então, a gente
tirou aquela... Até em função da crise hídrica, a gente tirou o efeito, né, de intervenções, aconteceu alguma coisa na área que mudou a característica da área, então não. Né, a porcentagem ela sempre é em função do volume perdido da época. E a remuneração ela pode ser iniciada ainda na implantação do escopo, desde que o gatilho dessa remuneração, nesse momento, pode ser acima de 50, acima de 20, acima de 30 ou não ter. Aí é um critério. Nós temos contratos que não têm remuneração nesse período e temos contrato que é acima de 50% da meta. E aí você vê muito em função do investimento inicial que a pessoa vai ter, né, que a empresa vai ter, para a gente poder estar definindo isso. Cada projeto sempre é um projeto diferente. A regra é sempre essa. Os detalhes são discutidos e é importante que sejam ponderados à medida de que a gente vá fazendo e a experiência nos vai orientando. Dentro da remuneração, a meta sempre fica entre 75% e 120%. Por que 75% e 120%? A gente sempre nos baseou na Lei 8666, que diz que um contrato pode ser cancelado unilateralmente a partir da execução de 75%. Então, a gente tratou 75% como uma porcentagem que atendia a lei de licitações. E 120%, ela poderia aqui chegar a 125%, que é o aditamento que a lei nos permite. Né? E foi feito 120% por uma questão de orçamento da Sabesp à época, e padronizaram 120%, e acabou ficando em função dos estudos. E, a partir desse período, nos 36 meses seguintes, a gente chama de remuneração fixa. Nesse momento, a gente já apurou o resultado, já definiu o valor de remuneração, e daí vira a carnê das Casas Bahia. Né? Então, aí sempre eles vão receber o mesmo valor. Carla, mas aí o valor total do contrato, como é que fica nessa brincadeira toda? Então, o que nós pagamos lá na remuneração parcial e na remuneração durante a apuração de performance, a gente desconta no momento da remuneração fixa. Então, você pega o valor total do contrato, desconta o que já foi pago e redivide por 36. Então, é bem simples essa regra, a gente define isso no edital, né, no instrumento de contratação, e é assim que está funcionando. Esse contrato já foi passado por análise jurídica no TCE. Nós tivemos elogio, a gente sempre coloca nas apresentações, que a gente acha que isso é muito importante, que foi uma mudança de cultura. Bem no início, eles não entendiam, a gente teve que conversar, entender, e só conseguimos fazer com que o entendimento fosse unânime, com muitas reuniões. Né? Então, acho que tem um trabalho, né, para se mudar o mindset aí para a utilização desse modelo. E aí o que nos surpreendeu, né, que foi uma surpresa boa, que a lei das estatais ela já vem prevendo esse modelo. Ela já vem no artigo 45, né, na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida a remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório do contrato. Então, isso é importante, né, no parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário. Então, a gente tem que continuar as mesmas regras, você tem que ter, né, o dinheiro no momento da licitação previsto no seu orçamento. Mas a lei abre agora esse dispositivo para a gente, coisa que a gente na 8666 não tinha, e a gente utilizou os artifícios e os artigos para poder mudar e construir esse modelo. Quem está ouvindo falar na despoluição do Rio do Novo Pinheiros, lá em São Paulo, que é um projeto que está sendo bastante difundido, ele também é um projeto em cima de contrato de performance, baseado no índice de DBO. E aí, o que a gente chega com conclusões de tudo isso? Esse aqui é um modelo de um contrato que acabou em maio do ano passado, onde a gente mostra aqui o escopo que foi executado,
tudo, né, as ações que foram feitas na área e a ruptura que ele causa, porque a gente consegue colocar todas as ações juntas em 12 meses, então a gente consegue enxergar, a gente derruba realmente o índice de perdas, porque a pessoa, né, o contratado, ele busca esse resultado junto com a gente. Então, o grande X da questão é a parceria, o comprometimento com o resultado. Nós estabelecemos um escopo, todo o escopo tem uma metodologia de definição desse escopo e ele busca um resultado. A gente, pela experiência, o parceiro não fica naquele escopo, ele vai buscar coisas além, coisas a mais, que nos garante que a gente vai ter não só o resultado previsto em contrato, mas mais, porque ela continua, né? Então, a gente tem uma implantação do escopo, mais 12 meses, que nos garante isso, e a continuidade disso depois de uma infraestrutura instalada adequada para você fazer monitoramento. Nesse contrato em específico, nós conseguimos atingir 115% do valor da meta. Aqui é um outro contrato, esse deu 118, também teve uma ruptura. Aqui eu estou trazendo o gráfico do IPDT mensal, né, que ele oscila bastante, mas para a gente entender exatamente o resultado da medição, né? Essa medição ela é acompanhada pelo contratado, junto com a gente. Todos esses passos, esses contratos e as obras, elas são feitas em conjunto com a Sabesp, a gente monitora o tempo inteiro, e a gestão deste contrato ela fica com a ponta. Então, o encarregado de operação está acompanhando, o encarregado de manobra está acompanhando. Então, toda e qualquer interligação, todo e qualquer fechamento é programado. Então, a gente tem o domínio dessa programação toda. Como é que é? O planejamento da MS hoje, 216 de 2016 a 2022, a gente tem uma previsão de 35 contratos neste modelo, sendo que 12 contratos já estão em andamento, 10 deles estão em fase de execução, de montagem, né, de pacote e publicação. E eu trago aqui para vocês uma coisa assim, algo importante que a gente percebeu com esse modelo. A gente atua em áreas que a gente não atuava antes, e nas áreas de núcleo habitacional, onde a gente tinha muita dificuldade de entrar, porque são áreas complicadas, tem áreas manuais, são áreas assim extremamente críticas em função do poder paralelo, inclusive. E, nesse momento, a gente consegue enxergar uma oportunidade. A gente faz a contratação por performance destas áreas, que a gente chama e deu um nome de Programa Água Legal, que é foco nestas áreas, e a empresa que a gente contrata, ela tem condições de contratar as pessoas da área. Então, a gente consegue, com esse programa, ter acesso à área, conseguir dar emprego para a população daquela região, né, e conseguir o nosso objetivo, que é medir, né, medir essa área que antes a gente não conseguia entrar, né, e que quando a gente entrava era muito complicado, a gente não conseguia tirar as clandestinas, e aí é performance, o resultado é por volume medido, a gente consegue, se acha as ligações clandestinas, se acha as interligações clandestinas. É impressionante como a gente consegue reduzir o volume de perdas nessas áreas utilizando essa ferramenta. Aqui o planejamento, então a gente consegue analisar, se você vê na linha verde, ela traz aqui o índice de perdas por ligação dia, né? Então, saindo lá de 2016, esses contratos que estão no entorno do círculo azul, eles já estão em andamento. E aí, daqui para frente, em 2020, esses contratos que já estão em andamento, mas sem resultado ainda, os de lá já deram resultado, e esses em roxo eles estão em fase de elaboração de pacote. Né? Então, a nossa programação, a gente está assim, eu quero resultado para esse ano, eu já tinha que o ano passado já está licitando. Então, assim, em função do meu resultado, eu faço a minha programação. Então, o que eu quero lá de 2022, resultado, nós já estamos trabalhando já. Né? Já estamos trabalhando já.
Então, aqui eu trago um custo. Lembra que eu disse, a gente estabelece um escopo. Esse escopo, ele é em função da necessidade da área, custo. O custo é planilha Sabesp, SPO, é planilha que é utilizada para qualquer outro contrato. Então, só que, quando a gente percebe que, como o resultado é por resultado, a gente, em geral, consegue maior resultado do que previsto. Isso nos garante o quê? A gente garante um maior volume pelo menor custo, porque a gente orçou aquele valor. Lembra que a gente só pode pagá-los até 120%? Né? Tem meses que a gente consegue mais. Né? Então, são ações pontuais que elas entram. Então, a gente, quando consegue e divide esse volume pelo custo que a gente pagou, a gente percebe que a gente orça um valor e a gente consegue, como retorno, um valor menor por metro cúbico recuperado. Então, a gente está hoje, com os contratos que nós já pagamos e concluímos, nós estamos com uma diferença de 29%. Então, a Sabesp ganhou 29% em cima do previsto. E aqui é só para a gente mostrar um pouquinho o ciclo. Né? Então, nós aprendemos, lá em 2008, a gente teve 9 contratos, de 2008 a 2014, contratos só com redução de volume distribuído, era medido exatamente pelo macromedidor. Né? Então, o que ia reduzindo no macromedidor, a gente pagava para o parceiro. A partir de 2015, nós entramos nas áreas de uso social e redução de VP. Aí a gente já não fala mais em distribuído, a gente fala no distribuído e no volume medido também. Então, as ações passam a fazer parte. Lá no quarto ciclo, no terceiro ciclo, no quarto ciclo, a gente entra com pregão, perdas aparentes e uso social, mas entra com parceria da Sabesp, porque os contratos começam a ficar mais caros, porque as ações elas passam a ser mais caras. Né? A gente sabe que investimentos em troca de rede ela é muito mais cara do que retorno em volume. Né? Então, a gente já passa a ter uma infra instalada, e a infra de renovação de ativos, olhar a lupa, né? Descer a lupa na perda, ela começa a encarecer. Então, tem uma viabilidade aí que nos leva a montar esse contrato junto com a Sabesp. Então, a Sabesp entra em parceria para poder fazer um aporte também de volume. E o quinto ciclo, agora a gente está fazendo contratos de performance por município. Então, a gente abre um pouco o leque dos setores hidráulicos, e aí a gente já não trata setores estanques, a gente já trata setores juntos, que a melhoria dos setores está nos dando resultado. Então, esse é um outro passo que a gente já abriu a oportunidade. E aí, as considerações finais, né? É muito importante a gente ter, nesse projeto, uma equipe multidisciplinar. Não é um trabalho de engenharia, né? É um trabalho de todos. É um trabalho de licitações, é um trabalho de perdas, é um trabalho de esgoto, é um trabalho de vendas, é um trabalho de todos. Então, isso é importante. A aprendizagem, a gente precisa que as pessoas saibam o que elas estão falando. Né? Então, quando a gente define um escopo, a gente tem que entender de onde veio aquela substituição de rede. Então, a gente tem que utilizar a modelagem, a gente utiliza a priorização, a gente enxerga aonde fazer em função do volume e do dinheiro que a gente tem. Né? Então, a gente precisa de métodos. Né? Precisamos de métodos. E parceria. Né? A gente precisa, todos esses contratos, a gente tem consciência que a gente não faria sozinhos. Né? A gente aprendeu muito com o mercado, a gente busca no mercado soluções novas, a gente busca outras alternativas que não sejam as tradicionais. A Sabesp não sabe tudo e a gente precisa buscar no mercado, e a gente tem, como esses seminários, a gente está mundo afora buscando as coisas para poder trazer, e os parceiros são muito importantes nessa jornada. É isso. Eu sei que 20 minutos é muito pouco, né, para um assunto dessa natureza, mas eu fico à disposição, meu e-mail está à disposição se tiver dúvidas. Obrigada. Muito obrigado, Carla.
Acho que foi bem esclarecedora, né, essa sua apresentação, trazendo um pouco da experiência da Sabesp e o histórico também de contratos de performance. Acho que fica claro, né, como a apresentação foi bem elucidativa, a importância de um bom diagnóstico, né, de ter, de fato, um bom trabalho de planejamento, que conte com um cronograma adequado, que traga a apuração de resultados, de performance, isso tudo refletindo em parceria que resulta em comprometimento. Então, acho que um dos focos do Proesa também é a gente compartilhar com todos que participam, não só de iniciativas como o seminário, mas também das demais iniciativas do projeto, essas experiências exitosas e sempre podendo também contar, eu tenho certeza que a gente pode contar com a possibilidade de que colegas de outros prestadores conheçam, visitem e que essa experiência seja compartilhada para que ela possa ser disseminada na medida em que ela se aplique a outras realidades. Então, obrigado mais uma vez.